Olá, eu sou Daniel Forjaz, fundador do projeto Autor da Própria Saúde, e vou começar essa primeira aula com 3 perguntas importantes. O que é ser autor da própria saúde para você? O que é ter controle sobre a sua saúde? E o que é ter uma saúde natural? Você se sente assim? Sente que tem controle sobre a sua saúde de forma natural? Se sente autor da sua própria saúde? Pode ser que a resposta para cada uma dessas perguntas ainda não seja o que você gostaria. Se esse é o seu caso, me acompanhe nessa série de 3 aulas onde eu quero mostrar como você pode transformar a sua vida, a sua saúde de forma segura, eficiente e 100% natural, aprendendo a reconhecer dezenas de plantas de fácil acesso e transformando-as em poderosos tratamentos. Ser autor da própria saúde é ter autonomia para cuidar da minha saúde e da saúde das pessoas ao meu redor. É saber identificar um problema, entender as suas causas, escolher um tratamento com segurança e ser capaz de conduzi-lo do começo até o fim, alcançando excelentes resultados. É poder andar pela rua e não ver apenas doenças e problemas, mas identificar em cada cantinho de calçada as plantas que serão medicamentos poderosos para transformar a saúde das pessoas. É poder me tornar meu próprio terapeuta e entender que ninguém sabe mais sobre a minha saúde do que eu e ter a liberdade de escolher como eu quero cuidar do meu corpo e da minha saúde. É não apenas poder cuidar das pessoas, mas também poder ensiná-las a se tornarem autores da própria saúde, usando as plantas medicinais. É poder mostrar um novo caminho de saúde e devolver a esperança para quem já tinha ouvido do seu médico que o seu problema é grave demais e que não tem jeito. É ter a segurança de saber que não importa o que aconteça, você terá condições de cuidar da sua saúde de maneira independente e natural, com os medicamentos que a natureza nos oferece. É perceber que você tem condições de mudar o mundo e ajudar milhares de pessoas preparando uma simples xícara de chá. É sentir a gratidão de alguém que já estava desacreditado em sua saúde, mas que encontrou nas plantas medicinais mais qualidade de vida, felicidade, liberdade através do seu conhecimento. Para mim, essas palavras definem bem o que é ser autor da própria saúde. Nessa série de aulas, eu vou te mostrar o que as pessoas que são autores da própria saúde têm em comum. Como puderam deixar para trás os efeitos de uma saúde sem controle e hoje alcançaram uma vida com mais qualidade e com o privilégio de poder passar isso adiante. E mais, vou te mostrar os erros e os mitos fatais que você pode estar cometendo e que fazem aos poucos sua saúde virar uma bola de neve prestes a te engolir. Você vai entender por que a cada dia que passa parece que as pessoas ficam mais doentes, sem motivo aparente. E como fugir desse ciclo de dor e sofrimento. E para começar, eu vou revelar algumas páginas da minha vida e te mostrar como eu, Daniel Forjaz, saí de momentos de medo com a minha família, dependendo de médicos, medicamentos e horas em hospitais, para uma pessoa com o controle sobre a minha saúde, com a capacidade de cuidar não só de mim, mas de todos ao meu redor. Hoje eu posso transformar esses momentos de medo e incerteza em exemplos e motivação para muitas outras histórias. A verdade é que, como a maioria das pessoas que viveram no século XX, eu fui condicionado a acreditar que o conhecimento antigo da medicina natural não serviam para nada e que apenas medicamentos químicos podiam trazer cura, que somente os médicos podiam decidir o que era o melhor para a minha saúde, para a saúde das pessoas, e que as plantas medicinais eram apenas crendice. Essa foi a verdade para mim por boa parte da minha vida, e veja o que isso me custou. Só para contextualizar, o ano era 1998. Eu era apenas um garoto que queria descobrir a vida. Não demorou muito para eu ter uma namorada, a minha esposa, Ana Paula. Mas como jovens apressados que fomos, aos 17 anos já seríamos pais. Nossa pequena Júlia nasceu bem saudável, mas em pouco tempo as coisas começaram a complicar. Aos 5 meses, a Júlia desenvolveu uma crise de bronquiolite. Eis que o quadro evoluiu e a nossa pequena Júlia tinha bronquite alérgica. E as crises dela começavam a ser cada vez mais frequentes. Foram meses de tratamentos que se tornaram anos e um medo absurdo de perdê-la crescia, crise após crise. Eram várias inalações com broncodilatadores, medicações aplicadas com soro na veia, muitos antialérgicos, antibióticos, antitérmicos, tudo utilizando medicamentos químicos que faziam meu pequeno bebê sofrer e eu sem poder fazer nada. Isso durou mais de 3 anos. Nessa época eu me sentia muito angustiado, pois eu via acontecer com ela o mesmo que havia passado desde a minha infância, com o mesmo problema. Eu não queria que ela passasse pelo que eu passei, assim como eu não quero que você tenha que passar por qualquer coisa parecida.
A pior parte era o anoitecer. Bastava cair a tarde e tudo começava a piorar. Ver minha filha lutando para respirar e ter que ir correndo para o hospital, aquela criança tão indefesa, chorando, e eu sem poder fazer nada, era uma sensação horrível. Hoje eu já sou avô, e só de pensar em como tenho o controle da nossa saúde nas mãos, de como a minha filha pode cuidar da minha neta de maneira natural, essa é minha redenção. Mas a vida segue o caminho que precisa seguir. O pior momento que passamos foi uma noite em que a Júlia estava em mais uma das crises sem conseguir respirar e fomos ao pronto-socorro para fazer mais uma inalação que trazia a ela tanto alívio naquele momento. E nesse dia aconteceu uma coisa diferente. O médico plantonista nos fez uma pergunta perturbadora. Ele disse: "Vocês querem salvar a vida da sua filha?" Bom, aquilo me pareceu pelo menos estranho, né? Afinal, nós estávamos no hospital à 1 da manhã, buscando ajuda justamente para aliviar as dores dela. Ele nos explicou que a dosagem de medicamentos que ela costumava tomar poderia matá-la, causando uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Ele fez uma receita de inalação com a dosagem mínima e nos sugeriu que procurássemos uma outra forma de tratá-la. Saímos dali sem chão. Nós já não sabíamos o que fazer. Se o único lugar onde nos sentíamos seguros já não podia fazer mais nada por nós, o que nós faríamos? Que tipo de pai era eu que não conseguia sequer proporcionar segurança e saúde para minha filha? Foi então que voltamos para casa e fomos atrás dos nossos pais. Fomos buscar as antigas receitas que eles e nossos avós sempre usaram para cuidar da nossa saúde. Lá vinha meu pai com uma receita de xarope, com sabugueiro, guaco, levante, poejo. Minha sogra vinha para casa, fazia um xarope a frio com beterraba e cebola, e aquilo tinha um efeito tão bom quanto as inalações, medicamentos convencionais que ela vinha tomando. Mas ainda precisávamos de ajuda para tratar a Júlia. Um dia encontramos pela cidade uma amiga que nos aconselhou a procurar um médico homeopata para tratar a Júlia, e nos deu uma boa indicação. Viajamos 100 quilômetros até a cidade de São José dos Campos e lá tivemos contato com a técnica que curou a nossa filha. Confesso que eu não acreditei que seria possível. Fizemos tudo o que o médico orientou e em 3 meses ela já não tinha mais crises. Isso me aproximou muito dos tratamentos alternativos e do potencial que a natureza oferecia. Eu passei a querer entender essa relação das plantas e da natureza com a nossa saúde. E é isso que eu quero que você possa entender. Quero que isso seja verdade na sua vida, sem que precise passar pelo que eu passei, ou por coisa pior. Em 2005, eu entrei para a faculdade de Biologia, e um novo universo se abriu para mim. Eu descobri as pesquisas científicas. Foi aí que as coisas começaram a mudar completamente. A cada nova pesquisa que eu fazia, validava uma fórmula que aprendi com a minha avó, com meu pai, com a minha sogra. Eu descobri que os cientistas de todo o mundo já tinham comprovado a ação das plantas que eu conheci na minha infância. Agora fazia todo sentido a sabedoria dos nossos antepassados. Nesse momento, tomamos a decisão de mudar a nossa vida. A cada nova descoberta, eu me sentia com mais controle sobre a saúde da minha família. E sabia que não importava o que acontecesse, nós poderíamos usar as plantas. Mesmo sem terminar a faculdade, me lembro de ajudar muitas pessoas no meu caminho. Tosse, gripe, dor de cabeça, febre, gastrite, hipertensão. Resolver isso passou a ser normal para mim. E comecei a me aventurar em problemas mais complexos. No meu 2º ano de faculdade, me recordo de ajudar uma senhora com esporão de calcânio a voltar a andar, apenas utilizando plantas medicinais. Essas eram provas para mim mesmo de que isso era possível, que precisava ser compartilhado com o mundo. Minha paixão pelas plantas só aumentava, e é por isso que eu estou aqui hoje. A vida seguiu outros caminhos, e mesmo sem poder trabalhar com as plantas naquele momento, nunca parei de estudar e me aprofundar, aplicando o que eu aprendia na minha própria vida. A partir do nascimento do meu 2º filho, decidi transformar em realidade o que eu acreditava e passei a cuidar da minha família e amigos apenas com plantas medicinais. Nada de apelar para os químicos por causa de uma febre ou de uma dor. O resultado disso é uma família feliz, saudável, com consciência do seu próprio corpo e da sua saúde e com segurança para cuidar de si mesmo e uns dos outros. A pedido de algumas pessoas, decidi começar um curso que naquele momento era presencial. Eu queria muito ensinar aquilo que vinha ajudando tanta gente à minha volta e eu adorava dar aulas. As turmas foram um sucesso. Mesmo com pouco tempo das aulas, os alunos saíam encantados e com outra perspectiva para as plantas. E já dei palestras em vários eventos sobre saúde integrativa, divulgando os resultados alcançados com as plantas. Mas ainda não era o suficiente. Mesmo com todo esse conteúdo, identificamos várias barreiras e problemas que impediam as pessoas de aplicar esse conhecimento e ter resultados. Assim como eu mesmo tive barreiras para quebrar durante a minha vida.
Foi aí que eu decidi unir meu conhecimento de biologia, ecologia e fitoterapia clínica, que é minha área de especialização. Reuni meus estudos de mais de 14 anos na área das plantas medicinais em um método que poderia habilitar qualquer pessoa a se tornar autor da própria saúde. Em pouco tempo, nossos cursos, livros, palestras e eventos se tornaram referência e nós tivemos a oportunidade de transformar a vida de milhares de pessoas, passando esse conhecimento adiante. Com as possibilidades dos cursos online, passamos a impactar pessoas em todos os cantos do país. Aliás, em todos os cantos do mundo. Hoje temos alunos em todos os continentes, provando que estar em outro hemisfério não é barreira para usar as plantas medicinais. E essa é a nossa vocação. Nossa missão de vida é poder transformar as pessoas em autores da própria saúde. Acompanho de perto o processo dos meus alunos e me sinto responsável pelo sucesso dos seus tratamentos. Hoje, depois de dezenas de cursos e palestras, me sinto realizado em saber que milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas e agora podem desfrutar do melhor que uma vida saudável pode oferecer, com um pouquinho do conhecimento que eu passo para eles. E nessas 3 aulas da Semana Autor da Própria Saúde, vou compartilhar um pouco desse conhecimento com você. Preparado? Papel e caneta na mão e vamos nessa. Quero que você entenda que tomar remédio não é normal. Precisar todos os dias tomar um comprimido para o estômago, para dor de cabeça, para prisão de ventre ou para garganta, nada disso é normal. Você tem o poder de ter uma saúde extraordinária e assim se livrar dessas várias caixas de remédios que estão no seu armário. Cada um desses remedinhos que você toma com tanta facilidade tem um conjunto de efeitos colaterais tão perigosos que tem gente que nem lê a bula por medo. E esse é um grande erro, não ler a bula. Não saber o que o seu corpo está passando é um risco tão grande que eu faço esse alerta todos os dias. Leia a bula, leia em casa, leia com o seu médico, leia com os seus pacientes. Às vezes você acha que está com mais um problema de saúde e, na verdade, não passa de efeito colateral. E nesse caso, remédio nenhum e nem plantas vão te ajudar se não parar com o medicamento que é a causa do seu problema. Faça esse exercício. Pegue um dos remédios que você tem na sua casa e leia a bula. Me conte aqui nos comentários qual é o efeito colateral que mais te impressionou. Vamos compartilhar essas informações. Não importa se é um paracetamol ou seja um tarja preta, todos eles podem te surpreender. No final da aula eu vou ler todos os comentários. Muitas pessoas entram nesse caminho sem volta na sua saúde por medo ou falta de conhecimento de qualidade. E por falar nisso, eu quero te dar os parabéns. O fato de você estar aqui hoje já demonstra que você está buscando algo diferente para cuidar da saúde. Seja você terapeuta, médico ou alguém como eu, que precisava de uma alternativa para tratar de mim e daqueles que eu amo. Mostra que você não quer ser só mais uma pessoa na fila do pronto-socorro e do hospital. Não quer ser somente mais um número na estatística de doenças no nosso país. Você quer se destacar por seu conhecimento, pela qualidade da sua vida, viver intensamente, sem que sua saúde seja uma preocupação. Quer ver as pessoas com as quais você se importa, podendo aproveitar tudo o que o mundo tem. Quer ser referência na sua área e assim ajudar muitas pessoas. E quero te dar uma boa notícia. Saiba que você está no caminho certo. Buscar informação segura e de qualidade é a chave para atingir a saúde que você tanto merece. Primeiro, quero que você saiba que esses vídeos não são um manual com receitas para você simplesmente reproduzir em casa. O que eu vou te ensinar é muito mais do que isso. Vou te mostrar como se tornar uma pessoa com a habilidade de transformar as plantas comuns da sua vida em poderosos tratamentos. Isso da maneira mais segura e eficiente possível. Essas aulas vão abrir a sua cabeça para uma realidade de controle sobre a sua saúde, sem efeitos colaterais, sem medicamentos químicos, sem pagar fortunas para a indústria farmacêutica e, melhor ainda, entendendo que a última palavra sobre a sua saúde é sua e não simplesmente do seu médico. Eu acredito que cada um pode aplicar esse conhecimento e se tornar autor da própria saúde. O que acontece é que somos induzidos a acreditar que as plantas não servem para a gente, que são perigosas ou que não funcionam tão bem quanto os medicamentos sintéticos. Se você hoje está nas mãos de uma medicina que não resolve a sua saúde, não se preocupe. Eu sei como mudar essa realidade e isso vou te ensinar nesses próximos vídeos da semana. Isso só depende do conhecimento correto. Então vamos começar. Eu preciso te ensinar alguns conceitos e fundamentos muito importantes para você não se perder no meio do caminho. Então anota aí.
A fitoterapia é o uso medicinal das plantas. É uma ciência muito antiga. Talvez uma das mais antigas ciências médicas que a humanidade desenvolveu. Desde a primitividade, o homem busca nas plantas uma forma de tratar a sua saúde, encontrando na natureza respostas para os seus males. É exatamente essa aplicação que ensinamos aos nossos alunos, agora mais moderna, com bases científicas, mais aprimorada, porém com a mesma origem. A pessoa que quer se tratar dessa maneira precisa buscar informações seguras e confiáveis de como as plantas funcionam e as formas corretas de prepará-las para ter sucesso em seus tratamentos, além de ter que entender pelo menos o básico do funcionamento do próprio corpo. Embora vários terapeutas possam indicar o uso das plantas medicinais, somente um conhecimento profundo sobre o potencial delas pode garantir o sucesso e a integridade do seu tratamento, com segurança e resultados verdadeiramente eficientes. Pessoas que preferem seguir receitas de internet, comprar formulações prontas, seguir conselhos de vizinhos, geralmente não alcançam bons resultados. As pessoas acabam consumindo sucos detox, shakes e algumas vezes receitas malucas, sem saber a função e os riscos disso tudo. Pois é, tem gente que se esquece que a saúde é o bem mais precioso. Cada planta tem sua propriedade medicinal, mas também tem suas contraindicações. E não é por ser planta que não pode fazer mal. É preciso responsabilidade e conhecimento. Uma anotação importante a se fazer é que planta é um medicamento e deve ser usado com responsabilidade. O que acontece é que, mesmo conhecendo as plantas, as pessoas não se sentem confiantes para fazer uso delas. Seja medo de identificar errado, de escolher errado, preparar, continuar o tratamento, tudo por falta de confiança e conhecimento. Saiba que 3 em cada 5 pessoas não usam as plantas por medo de identificar uma planta errada. Então dá uma olhada nesse depoimento de um dos nossos alunos. E olha, pessoal, para mostrar para vocês que realmente a gente consegue achar as ervas medicinais nas calçadas, eu não tinha acreditado muito que eu ia conseguir fazer isso, mas eu peguei o e-book Farmácia na Calçada e veja só, gente, o que eu achei. Saindo do meu portão e na calçada, a trançagem, a erva botão, bênção de Deus, e aí aqui o caruru, né? Eu peguei também o picão preto, mas ele não brotou, eu vou ter que sair à caça de novo nas calçadas, né? Tá bem do outro lado da rua, mas gente, é incrível, realmente quando eu vi eu não acreditei, que para mim era simplesmente mato, são as ervas medicinais. Viu só? É justamente sobre isso que eu estou falando. Com o método que desenvolvemos, qualquer pessoa é capaz de identificar as plantas de forma segura e surpreendente. Com o que eu vou te ensinar, já vai se sentir muito mais confiante e no controle da sua saúde. Você vai ver que eu tenho um arsenal de ferramentas para você e aos poucos eu vou te entregando mais e mais ferramentas, por isso, fica comigo. Se você acha que usar as plantas é coisa de natureba, que as plantas não são fortes o suficientes ou que o seu problema é complexo demais, você está completamente errado. As plantas medicinais são comprovadamente uma fonte alternativa na saúde do futuro. E nesse caso, você está muito adiantado. Hoje em dia, conhecemos os seus princípios ativos, sua ação farmacológica e conseguimos mapear tanto os seus efeitos colaterais quanto os seus possíveis efeitos tóxicos, utilizando, para tanto, a mesma tecnologia utilizada no desenvolvimento de medicamentos químicos. A gente consegue identificar uma planta, saber que parte usar, como preparar um medicamento, estabelecer dosagens e posologia e fazer tratamentos com uma eficiência impressionante. Se você acha que isso não é tão simples assim, dá uma olhada nesses depoimentos reais de alunos que superaram essas barreiras e hoje desfrutam do controle da saúde natural. O que mais me chamou a atenção foi o caso do omeprazol, mais de 20 anos tomando omeprazol. Sempre que eu não tomava, o refluxo voltava, sentia aquela azia horrorosa. E eu comecei o curso, aí pouco depois do curso eu resolvi fazer o tratamento para eliminar o omeprazol do estômago. E parei em 2 meses. Eu parei, não tomo mais. Conseguiu eliminar o omeprazol da sua vida? Em 2011 eu tive um acidente que lesou a cartilagem dos 2 lados do quadril, nos 2 joelhos, na coluna lombar. E por 6 anos os médicos falaram que só a cirurgia ia resolver meu problema e recomendaram não fazer praticamente nada, uma fisioterapia sem nenhum levantamento de peso. E 7 anos depois eu já não conseguia andar. E quando eu conheci o autor da própria saúde,
eu conheci as plantas medicinais. Eu finalmente estou no ponto que eu consigo imaginar o dia que eu vou sair correndo de novo. Quem deseja ter uma vida saudável e o controle da saúde em suas mãos, precisa conhecer esse potencial para poder ser chamado de autor da própria saúde, ou para se tornar um terapeuta em plantas medicinais capaz de compor um tratamento do início ao fim. O problema são as pessoas que querem fórmulas mágicas, receitas prontas, como se todas as pessoas fossem iguais e pudessem ser tratadas da mesma forma. É assim que temos um abismo entre o que se pratica nos cuidados com a saúde na medicina convencional e aquilo que as terapias complementares pregam. Os tratamentos generalistas dificilmente resolvem os problemas e até trazem o risco de piorar a situação de uma pessoa. Isso gera uma grande oportunidade para quem faz diferente, quem conhece os fundamentos do uso das plantas e sabe gerar resultados. E nesse momento você deve estar com a curiosidade a mil, querendo saber qual o próximo passo para alcançar todo esse potencial. E pode ter certeza que tenho muito para te falar ainda. Na próxima aula vamos falar de um conceito fundamental para qualquer tratamento de saúde: o diagnóstico. É um grande erro querer começar os seus tratamentos com receitas prontas e dicas encontradas na internet, sem entender mais sobre sua saúde e quais as plantas podem realmente te ajudar. Exatamente por esse motivo, milhares de pessoas usam essas dicas sem ter resultado nenhum, se frustram e acabam por continuar se afundando em remédios convencionais, com todos os seus efeitos colaterais, sem ter de fato a solução para suas dores. Já que entender o seu problema é a parte mais importante para o seu tratamento, é preciso começar por aí. Existem dois conceitos essenciais quando falamos em compreender um problema em sua origem: o correto diagnóstico e uma boa anamnese. Esse assunto é tão importante que temos em nosso curso um módulo inteiro para tratar sobre isso. Mas aqui eu vou te trazer alguns conceitos que já vão te ajudar e muito. Antes de começar a entender as plantas medicinais, vamos entender o diagnóstico e como as pessoas que são verdadeiramente autores da sua própria saúde usam essa ferramenta para atingir os seus resultados. Vou também quebrar alguns mitos que provavelmente você acredita e que te impedem de ter resultado com as plantas. Mas isso é assunto para as próximas aulas. E antes de encerrar esse vídeo, quero te pedir duas coisas. Primeiro pedido: deixe o seu comentário aqui embaixo. Me diga o que você achou, quais foram suas impressões sobre essa aula. E lembre-se de relatar qual foi o efeito colateral do seu medicamento que mais chamou a sua atenção. Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e escutar isso vai ser incrível. Minha equipe e eu vamos ler e responder todas as mensagens e o seu depoimento ou comentário pode aparecer nos próximos episódios. Imagine que legal! Esse espaço de comentários é onde nós temos para conversar e assim formar uma verdadeira comunidade com pessoas que querem realmente aprender e evoluir no uso das plantas medicinais. A segunda coisa é para você compartilhar essas aulas com seus amigos e familiares ou com qualquer pessoa que você conhece e que você acredite que essas informações podem ser úteis. Da mesma forma como estamos compartilhando nosso conhecimento de forma tão sincera e clara, você também pode fazer isso. Abaixo desse vídeo tem botões para você compartilhar nas redes sociais. Compartilhe em seu perfil e também em grupos que você participa. Um abraço e até lá!